Pedimos então que a gente eleve o nosso pensamento para nós iniciarmos esse trabalho, solicitando auxílio e inspiração aos nossos amigos espirituais que acompanham este trabalho de forma muito amorosa e que com suas bênçãos de luz possamos compreender um pouquinho mais desse rico trabalho, desse lindo livro dos Espíritos que nós estamos estudando todos juntos. Que assim seja. Hoje, então, damos continuidade aos nossos podcasts do Livro dos Espíritos, onde a gente segue o nosso estudo, finalizando o capítulo da criação, capítulo 3 do Livro dos Espíritos, com a última questão, que é a questão 59. Essa questão 59, na verdade, ela não traz um questionamento específico aos espíritos. Aqui Kardec faz algumas considerações com relação às concordâncias e discordâncias do que os espíritos trouxeram nos seus ensinamentos e o que a gente encontra nas referências bíblicas, nos evangelhos. Então, os assuntos que são concernentes à criação, Kardec abordou nessa questão 59. Alguns assuntos, alguns pontos que ele achou interessante estar trazendo. Então, a questão 59, ele traz essa situação de que, inicialmente, no primeiro parágrafo, Kardec inicia explicando que cada povo vai formando as suas concepções, as suas ideias acerca da criação de acordo com as luzes que possuem naquele momento. E isso é muito bacana da gente entender. Na verdade, para que a gente evite julgamentos ou qualquer situação nesse sentido. Então, ele inicia de forma muito bondosa, muito amorosa, dizendo isso, que é natural que os povos tenham as suas concepções a partir da criação. Mas que, com o surgir da ciência, com essa situação de que a ciência vai nos mostrando e vai nos apontando alguns caminhos que trazem de forma raciocinada e lógica os conceitos, o contexto da criação, a gente percebe que não é mais possível aceitar essa questão mística e milagrosa, do desconhecido. Então, ele inicia então apontando essa questão e aí ele começa a trazer alguns pontos que se tornam incoerentes com o que a ciência já em 1857, no ano que Kardec produz esse material com o auxílio dos espíritos, que a ciência já trazia e que já é possível a gente compreender de uma forma diferente do que as escrituras bíblicas trouxeram. O primeiro ponto que ele coloca ali é com relação ao surgimento da questão do Adão como primeiro homem. Aí Kardec aponta que essa questão do Adão deixa muito claro, que a ciência comprovou que não era possível isso, e isso já foi abordado quando a gente discute lá nas questões anteriores a questão da raça adâmica. Que o movimento da Terra ele foi acontecendo em vários momentos, e que fica injustificável nós acreditarmos que um único homem seria responsável por toda essa situação de evolução das espécies, de popularização das espécies em vários locais. E aí ele aborda isso mais para frente também, de novo, dentro da questão 59. Ele também aponta com relação à questão da leitura que os textos bíblicos trazem com referência ao mundo criado em 6 dias e que também põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos antes da era cristã. E aí Kardec coloca que isso também não é possível, porque hoje a gente tem registros da ciência, registros através de fósseis, que mostram que esses 6 dias seria uma figura de linguagem, uma metáfora, uma analogia para explicar talvez os períodos da humanidade e que cada um desses períodos teriam outros milhares de anos. Dessa forma, fica um pouco mais lógico, o entendimento. Então ele coloca que a gente deve ter muito cuidado nessa percepção das leituras, das referências bíblicas, com relação à compreensão do que elas querem dizer de forma simbólica e não de forma efetiva. Porque se nós formos levá-la numa linguagem efetiva, elas se tornam totalmente
sem fundamento, né? Uma vez que a ciência já comprovou várias dessas situações. Então, esse período dos 6 dias, que eles são colocados também na Bíblia, é um dos pontos apontados por Kardec para justificar uma compreensão nova dos textos bíblicos. E isso ele deixa muito claro, permeando toda essa questão 59. Ele coloca várias vezes que ele não está apontando que a Bíblia seja um erro, né? Concluir que tudo que está na Bíblia é errado e que a Bíblia é um erro. O que ele coloca é que os homens, né, se equivocaram na tradução, no entendimento dessas referências, que a interpretação foi equivocada. E é isso que ele coloca, então, de uma forma bem interessante durante toda a questão 59. Também seguindo aqui, dentro do contexto da questão, Kardec faz um apontamento com relação à questão da evolução das espécies, né, do surgimento do homem, e ele aponta que a ciência foi descobrindo a ordem dos seres vivos de acordo com o que dizia na Gênese bíblica, né? Então está de acordo lá. A única diferença é que a ciência comprova que foi através da evolução. À medida que foram evoluindo os seres, eles foram se transformando de acordo com as necessidades do mundo que eles estavam habitando naquele momento, né? Do contexto que a Terra estava. E isso vai diferente da visão da Gênese bíblica, onde ela aponta como milagrosa, como uma criação de Deus, milagrosa nesse sentido. E a ciência comprova que essa evolução foi acontecendo em alguns milhões de anos e tal. E aí, Kardec também questiona com relação a essa questão de que é importante a gente compreender que isso não significa que Deus fica menos importante no processo. Pelo contrário, é exatamente pelas leis de Deus, pelas leis naturais, por essa criação maravilhosa, por esse equilíbrio todo que a gente se encontra, que a gente percebe a riqueza de Deus nesse contexto da criação. Então, de uma coisa mística, milagrosa, que Deus faz surgir da noite para o dia, a ciência comprova que não. Há uma lei que vai permeando essa evolução, e isso é Deus. Então, isso ele coloca ali que Deus não fica menos poderoso com relação a isso, né? Pelo contrário. Só que a ciência traz uma luz no sentido de afastar a questão da divindade milagrosa como uma questão descontextualizada da razão. Esse é o principal ponto, né? Então ele aponta também que isso são fatos, né? A ciência mostra isso, como mostra os vários períodos através dos fósseis que vai acontecendo a criação, assim como mostra a evolução. Também é fato o movimento da Terra, né? Que também era uma situação que era negada inicialmente e que depois, a partir da ciência, foi se percebendo que havia esse movimento e que então é muito importante que a gente entenda as referências bíblicas exatamente como figuras de linguagem, ou seja, a interpretação do que nós vamos fazer a partir delas sem deixar de lado a razão. Sem deixar de lado, porque no momento que você racionaliza, você traz a ciência, você percebe intensamente Deus ali, no equilíbrio e na perfeição das leis. Também Kardec aponta uma outra situação interessante, que é com relação ao Moisés, né? Que o Moisés, o dilúvio, é apontado nas referências bíblicas como do ano de 4.654, da formação do mundo, uma vez que a geologia, a ciência nos mostra que um grande cataclismo foi anterior ao aparecimento do homem. Então, há registros de um cataclismo anterior ao aparecimento do homem e que a ciência não encontrou nas camadas primitivas ainda na época, em 1857, nenhum registro dessa situação que é descrita lá, né, como uma situação do dilúvio. Mas então Kardec novamente aponta toda essa questão, né, que é importante a gente compreender as simbologias desses testamentos, dessas referências,
dessa simbologia, que pode ser essa referência a esse cataclismo que tem acontecido geológico, que tem acontecido muito antes e que inclusive foi muito importante na formação do planeta. E assim como também a simbologia de Adão como o primeiro homem, assim também como a simbologia da criação em 6 dias, que na verdade podem representar os milhares de anos através dos vários períodos, né, que a ciência comprovou depois, assim como o movimento da Terra também. Todas essas situações são simbologias que representam situações que foram extremamente importantes e que estão representadas lá nos textos da criação, na Gênese bíblica, com algumas referências, mas não podem ser interpretados à luz da razão, porque eles não trazem uma racionalidade capaz de ser comprovada pela ciência. Então, essa questão de Moisés, ela aponta isso, né? Que é muito hipotética essa questão, se você entender ela como uma situação de exata, como uma situação de que realmente tem acontecido daquela maneira lá. Ela fere a racionalidade, né? Então ela não tem sentido. E um outro ponto também que é muito abordado aqui é a questão da diversidade das raças, que Kardec aponta nessa questão da diversidade das raças como um fato que é comprovado, né, pela ciência, de que não era possível que tivesse uma única raça, uma única formação a partir de um único homem, ou enfim, porque a ciência comprovou, né, que a gente tem muitas raças muito diferentes, muito distintas, e o cruzamento dessas raças foi dando outras origens ainda, outros perfis intermediários mais distintos ainda. Né? Então ele diz que isso foi acontecendo, a ciência comprova que esse surgimento das várias raças foram acontecendo ao mesmos períodos em vários locais diferentes, né? Distribuídos no planeta em locais diferentes. Então, isso não seria possível se nós levássemos em uma situação racional os apontamentos bíblicos, onde tudo iria surgir de um único homem. Então, é importante a gente entender que Adão vivendo, né, o surgimento de Adão é uma metáfora no sentido de uma representação simbólica do homem que surge, mas que não é uma situação racional. Então, toda essa questão 59 que Kardec traz, toda ela é exatamente trazendo esses apontamentos, né? São algumas referências que ele traz específicas sobre a criação, para que a gente possa analisar os textos bíblicos sob a luz da ciência e da razão, sob a questão da racionalidade. E compreendendo essa questão de uma forma muito amorosa com relação a esses textos bíblicos, porque Kardec deixa isso muito claro. Em nenhum momento ele confronta ou ele deixa com que a ciência, trazendo racionalidade aos fatos, comprovando com os fatos científicos, fazendo uma analogia, entendendo a simbologia e trazendo essa simbologia para a questão racional, aplicando-a como uma simbologia, como de fato ele entende que seja. Em nenhum momento isso tira o poder de Deus. Em nenhum momento descredencia Deus como Criador. Pelo contrário, ele vai continuar poderoso, ele continua divino, porém ele é representado através de uma lei natural, né? E ele não traz milagres, ele não traz misticismo. Então ele traz uma lógica para essa criação que ela não confronta com a ciência, pelo contrário, ela é abrilhantada, porque a ciência ela vai corroborar com todas essas informações. A ciência traz a comprovação científica daquilo que a luz do divino, do maravilhoso, é apontada através de simbologias. Então, dessa maneira, a gente tem a ciência e a espiritualidade se complementando e não antagônicas. Quando eu analiso as referências da criação a partir dos textos bíblicos de uma forma efetiva,
deixando de, como se não compreendendo como figuras de linguagem, não compreendendo como referências no sentido de analogias, eu não consigo dar legitimidade a isso, porque ela fere a racionalidade. E aí eu preciso buscar no indivíduo uma questão divina que vai ir além da minha razão e que não tem sentido. Porque você pode buscar essa questão divina junto com a ciência para você comprovar o quão maravilhoso é Deus representado em todo esse equilíbrio. E é esse o apontamento que Kardec faz em toda a questão 59, que é uma questão muito bonita, muito bacana de ser lida, porque ela clareia na gente muita coisa com referência à questão bíblica, né? Que muitas vezes a gente tem algumas situações, mas a Bíblia tá errada, a Bíblia então é falsa, então não tá correto que tá lá, e aí eu começo a colocar esses questionamentos e não é nada disso. Na verdade, Kardec fala mais que uma vez nesse capítulo, nessa questão, de que apenas a interpretação dos homens foi equivocada e que a Bíblia traz referências importantíssimas e que vem de encontro ao que a ciência vem trazendo também e que os espíritos trouxeram para a gente nesse capítulo todo da criação que a gente está finalizando agora. Então agradecemos, né, esse momento de reflexão, de considerações, com toda a humildade, no sentido de que é um momento que a gente está aqui discutindo juntos e pedimos as bênçãos, né, da equipe espiritual, para que a gente possa cada vez mais estar mais lúcido e mais consciente do quão pequeno nós somos, mas que como somos importantes para o equilíbrio do todo. Que Deus, na sua grandeza, no seu equilíbrio, nas suas leis, possa nos abençoar sempre e que a gente possa cada vez mais abrir os nossos olhos e compreender o como é rico e maravilhoso toda a nossa criação. Muito obrigada, que assim seja e uma boa noite.